Vocês, quando a gente fez esse convite, eu fiquei bem feliz, né? Porque acho que é importante a gente ter uma base assim. Já fiz algumas, já ajudei, né, pontualmente BNDES em algumas questões, mas acho que é legal a gente nivelar. E aí eu queria primeiro, eu acho que a gente tem 1 hora e meia, né, de treinamento, eu acho que é suficiente. E aí eu queria ouvir um pouquinho de como vocês estão chegando, assim, quais são as expectativas para hoje, se tem alguma coisa muito pontual de vocês já, sabe, que é uma questão, e aí queria que cada um falasse como chega e qual a expectativa para o treinamento aqui. Alguém puxa? Puxa, é a Aline aqui. Lô, que bom ter você com a gente, com o nosso time. Ah, vai deixar a gente mal acostumada, hein? Seja super bem-vinda. É, chego bem e chego com uma expectativa assim. Eu estou muito aberta, de verdade. É um ponto que eu tinha colocado lá no mapeamento que a Clara tinha feito, então eu chego muito aberta e com muita vontade mesmo de pegar essa visão aí que tu tem sobre financeiro e poder usar isso assim da melhor forma possível. Então, é isso. Bom dia, gente. Chego bem também. Chego animado para a gente conversar sobre financeiro, reencontrando o Lô aí depois do turbilhão que foi o ciclo passado, que foi no início desse ano, né, na verdade, que a gente ficou 3 semanas conversando sobre o caso ACC e discutindo minúcias sobre impostos e demonstrativos financeiros. Espero que nesse ciclo a gente não tenha o mesmo esforço e o mesmo problema. Estou muito animado também para saber mais sobre essa parte de análise financeira, a gente construindo o diagnóstico lá de cá. Eu acho que é a parte que, para mim, pelo menos que estou envolvido na criação do diagnóstico, está menos consolidada ainda, porque tem vários outros elementos, é uma forma bem sui generis de fazer análise, então estou curioso. Oi, Lô, bem-vinda também. Super feliz de contar com você no nosso treinamento. Eu confesso que a minha expectativa é relembrar, porque assim, eu trabalhei com essa pauta na minha primeira aceleração e eu, tipo, depois só, tipo, chequei números, sabe? Então não implementei mais nada de plano de contas, nem nada, nenhuma outra aceleração. Acho que a primeira foi com o Mobmark, enfim. E isso já fazem 3 anos. Então, assim, preciso muito desenferrujar esse músculo. Então, tô feliz assim, e fora nossas reuniões, tal, da quinta semana, assim, não trabalhei mais com a pauta, sabe? Então, tô feliz de poder é, revisitar ela. Ô, Lorena, bom dia a todos. Também estou animado. Eu acho que é muito legal a gente poder aprofundar esse olhar sobre a questão financeira, né? Porque é ela que ajuda a fazer o impacto dos negócios parar de pé, né? Então acho que é super bacana a gente poder ter esse momento para troca e aprofundamento. Seja bem-vindo aí. Obrigado pela participação. Bom dia, time. Bom dia, Lô. Tô bem, tô animada também. Acho que essa é uma pauta desafiadora pra mim, então acho que eu tô bem animada de poder te escutar um pouco mais e aprender um pouco mais hoje. Bom dia, gente. Oi, Lô, obrigada pela sua disponibilidade também. Feliz de te ouvir. Chegou animada. Normalmente esse é um tema meio nublado para nós, pessoas de humanas, que tem dificuldade de ler o número. Não sei o que é milhão, não sei o que é bilhão. Mas estou animada, assim. Acho que é bem importante ter essa visão, assim, para destravar o funcionamento dos negócios, enfim. Acho que a gente pode até aproveitar pessoalmente também algumas coisas. Então, estou animada. Bom dia, gente. Acho que sou o último a falar. Eu quero entender qual a diferença mesmo de se tem alguma coisa mais específica em caso de lei startup de impacto, porque no caso de financeira, a gente vê para a empresa, eu já vi pelo menos, né, uma coisa assim mais tradicional zona. E aí eu queria ver se, tipo, como a gente pode pensar nisso para impacto de uma maneira que você
não fique realmente só nas planilhas de Excel lá e falando, ah, isso para de pé ou não para de pé, sabe? Gente, Ju, quer falar? Ju Paulino, Bar? Não? Então tá bom. Gente, obrigada pelas boas-vindas. Tô chocada que tá todo mundo animado, e isso me deixa feliz porque eu tô animada também. E tô feliz que vocês estão animadas, né, numa questão de falar sobre finanças, né, que geralmente a gente pensa que é um tema mais cabeçudo, mais peludo, né? Bom, então vamos lá. O treinamento de hoje, eu acho que a gente consegue abarcar, assim, as expectativas de todos. Eu acho que do Gabi, a gente precisa conversar um pouco melhor, Gabi, porque tem algumas coisas que a gente não consegue fugir, né? Eu acho que depende muito de modelo de negócio, que aí não é, por exemplo, a minha expertise, né? Então, nossa, esse modelo de negócio aqui funcionaria dessa forma, sabe? Isso não é minha expertise, né? Tá mais numa outra análise, assim, do negócio, né? Da aceleração, enfim, do negócio que vocês vão pegar. Mas, acho que vale aqui falar para você que a gente tem algumas coisas que a gente não consegue fugir, né? Justamente para ver se o negócio para ou não de pé. E aí a gente parte dessa base para saber se ele para ou não de pé, no mínimo, para depois conseguir pensar quais são as especificidades e o que que a gente pode fazer a partir disso. Então, eu acho que aqui o mais desafiador foi você para mim hoje, viu? Mas vou me empenhar. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar minha tela e aqui. Vocês veem a tela? Sim, Lô. Boa, obrigada, gente. Deixa eu só mudar aqui, gente. É a primeira vez que eu uso o, o Zoom para compartilhar, sabia? Então vamos lá com calma. Então vamos lá. Acho que para a gente entender um pouquinho hoje do que a gente vai tratar, né? A ideia não é a gente enxugar totalmente esses temas, mas como a gente comentou, que a gente consiga ao menos nivelar todo mundo para que a gente saiba de onde partir. E aí acho que vale aqui mencionar que no momento em que a gente partir e aí perceber que tem alguma coisa que travou, sabe, isso em algum negócio ou outro, vocês podem entrar em contato comigo mesmo, assim como o Igor e a Ju Paulina fizeram, né, no ciclo um. Vocês podem entrar em contato e aí a gente vai justificando tudo isso que tem, né, essa névoa, né, sobre financeiro. Então, a gente vai ter uma introduçãozinha básica, vamos falar sobre DRE, sobre DFC, sobre esses dois conceitos na prática, as diferenças entre DRE e DFC, quais são indicadores importantes, assim, que são os principais que a gente precisa usar, justamente para responder se o negócio para ou não de pé, acho que é importante a gente olhar para eles. Depois a gente vai fazer um cruzamento dessas demonstrações. E por que isso, né? Eu achei importante deixar isso aqui, porque geralmente quando a gente pega um negócio, se ele não tem. Eu particularmente estou falando aqui, gente, aí qualquer coisa a Ju me corrige, Bá também, tá? Mas às vezes a gente pode pegar um negócio que está numa fase, sei lá, mais inicial. Então, não sei, eu não sei se tem negócio que é selecionado, por exemplo, que nem tem uma contabilidade que gera o DRE certinho, sabe, etc e tal. Então, é importante que esse documento exista, mas ele não existindo, a probabilidade de vocês se depararem com uma DFC é muito maior, né? Então, é muito importante também a gente conseguir pegar esses números e traduzir e saber o que que a gente usa ali do DRE, o que que a gente usa do DFC para trazer, para poder ter a visão desse negócio, né? Porque no fundo, essas duas demonstrações, elas contam uma história daquela organização, né? Elas mostram para a gente como que aquela organização está financeiramente. E por fim, a gente vai ter um mão na massa, então vocês vão ter que calcular uns indicadorzinhos que estão aqui. Aí eu vou dar um tempinho para vocês calcularem, depois a gente bate com gabarito, mas é só para vocês sentirem mesmo que não é nada absurdo. E aí vocês vão ver hoje que essa felicidade que vocês trouxeram, né, que vocês estão animados, ela se reflete no financeiro, gente, porque o financeiro parece peludo, mas ele não é.
Porque é uma coisa assim, igual a Ju Campos falou, né? A gente quer muito de humanas, tal. O financeiro, ele é aquilo, ele tem uma fórmula. Então, você pega aquilo, aplica, acabou, entendeu? Tá pronto o sorvetinho, né? Então, é basicamente isso. Vamos lá. Então, aqui, o foco principal da gente, né, enquanto BNDES Garagem, é ajudar os negócios, certo? Para a gente conseguir ajudar esses negócios, é muito importante que a gente tenha compreensão e possa, e tenha, na verdade, essa habilidade mesmo, né, de ter a compreensão se esse negócio de fato para de pé, né? E aí, retomando o treinamento anterior, daqueles três pilares, né, que o Márcio trouxe para gente, o terceiro pilar falava sobre justamente se o negócio gerava dinheiro, né, de forma relevante, assim, e impacto também, né? Mas aqui a gente vai focar na parte financeira, então trouxe só o aspecto, né, financeiro. Então, aqui o nosso foco nesse treinamento é entender como que a gente vai fazer análise de desempenho contábil e financeiro desses negócios, tá? Então, aqui é a nossa trilha para vocês se situarem, a gente vai falar, entender a DRE, entender a DFC, as principais diferenças entre elas, né, que é basicamente o que eu falei ali no sumário, como elas se relacionam, quais são os principais indicadores para serem analisados, e aí a gente vai fazer esse exercício de fixação, tá? Então, vamos começar aqui. Gente, só para deixar todo mundo também com expectativas alinhadas, a gente combinou internamente de que seria um treinamento mais leve mesmo, tá? Então a gente não vai entrar aqui nas minúcias das coisas para ser algo cabeçudo. Se isso porventura chegar, é o que eu falei, vocês podem vir, entrar em contato comigo e a gente vai falar isso no paralelo. Mas aqui é só para a gente nivelar todo mundo, tá? Então vamos lá. A primeira demonstração que a gente vai falar é a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. O que que é esse documento, né? Que a contabilidade que gera, ele é um documento contábil, é um documento obrigatório, né, das empresas, e ele basicamente é o resumo financeiro da empresa durante um período. Geralmente esses períodos são, a gente pode ter esse documento, né, solicitar para contabilidade mensal, trimestral ou anual. Semestral também, enfim, mas em geral é mensal, trimestral, anual. E qual que é o propósito, né, desse documento? É mostrar para a gente se essa empresa ela teve prejuízo ou lucro. E aí é muito importante a gente desmistificar aqui que uma empresa lucrativa é uma empresa que tem dinheiro, porque não necessariamente. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Aí o que que compõe essa demonstração, né? Então, qual que é a carinha dela? Ela vem, a gente tem ali a receita bruta, ou seja, tudo que veio, né, da prestação de serviços, né? Aí a gente tira a gente tira as deduções, né, que são geralmente impostos, evoluções, a gente chega na receita líquida, tira os custos, a gente tem o lucro bruto, daí a gente tira as despesas operacionais, temos o lucro operacional, aí a gente adiciona ou subtrai, né, o resultado financeiro ou outras receitas e despesas, a gente chega no lucro antes do imposto de renda e da CSLL, e aí a gente tem as provisões de imposto de renda e CSLL e a gente chega no lucro líquido. E aí eu trouxe aqui essa estrutura para vocês, porque é assim que vocês vão ver esse documento que vocês vão pegar, tá? Ele vai estar geralmente nessa estrutura. Então é importante, né, saber qual é a carinha do documento. E aí aqui, como eu falei, a DRE ela mostra o lucro contábil, mas ela não mostra se a empresa tem dinheiro em caixa para pagar as contas. E isso é uma grande questão, né? Porque, ai, nossa, a empresa fechou no lucro esse ano, né? Mas aí você vai ver no caixa não tem dinheiro. Aí a gente vai entender o porquê, né? E aí é o momento de vocês entenderem, e aí é a parte de vocês ajudarem os negócios a entender o que está acontecendo. É, Alguém tem alguma dúvida sobre DRE? Eu tenho, Lu. Diga. Ali, quando você traz resultado financeiro ali em lucro operacional, o que é que entra nessa categoria de resultado financeiro exatamente? Tá, são geralmente os juros de aplicações, Igor. Então, por exemplo, tem um valor aplicado, né? Eu tenho um valor, vamos supor, eu tenho na minha empresa 1 milhão aplicado. E aí, tudo que entra ali de juros, né? De rentabilidade, a gente entra ali em resultado financeiro. E aí, geralmente, essa conta ela costuma ser positiva, né?
A gente coloca mais ou menos, porque além dos juros, também tem os impostos que a gente paga, né? Então, os impostos que a gente paga quando a gente precisa resgatar entra ali também. Por isso que é esse mais ou menos, tá? Porque essa Entendi. conta, só para você entender, ela está fora dos custos e também está fora das despesas, justamente porque ela é uma conta de investimento, né? Então, a gente coloca ali no resultado financeiro, tá bom? E quando eu digo fora, é que ela não está nem dentro de custos e nem dentro de despesas operacionais, tá? Então, vamos lá. Vamos para a DFC Lu, agora. eu tenho uma Oi. dúvida também da DRE, que no início você trouxe que não sabia quais os negócios que a gente tinha aqui, mas como a gente, no modo de criação, tem negócios realmente assim que estão desenvolvendo produto, realmente não fez nenhuma venda, como que já fez a primeira venda, enfim. Qual que é o momento em si que você acha interessante a gente, quanto gestor, ou quando a gente for olhar para o negócio, se ele não tiver uma DRE, trazer essa visão dele procurar isso, já ter a DRE ou fazer, assim. Então, em que momento você acha, né, que seria interessante a gente trazer esse ponto como um ponto essencial mesmo, dele já ter essa visão? Boa, Aline. Muito boa essa pergunta. Eu acho que, assim, vamos supor, se é uma empresa de projetos, é essencial que essa empresa tenha uma DRE pelo menos interna. Pode ser que ele ainda não tenha isso na contabilidade, mas internamente é importantíssimo. Gente, peraí um minutinho. Tô meio gripadinha. Mas internamente é importantíssimo que ele tenha. Por quê? Porque se você é uma empresa, por exemplo, que trabalha com projetos, ou até com produtos mesmo, assim, você precisa saber qual que é a sua margem, né? Mensal, por exemplo. Então, se você já sabe, vamos supor, preço, quais são as coisas que você vai ter que pagar, equipe, tudo isso, é importante que dentro de casa, né, você já comece a organizar essa DRE. Porque, por exemplo, é uma coisa que nós fazemos aqui no Quintessa mesmo. Nós temos a nossa DRE e tem a DRE da contabilidade. E, inclusive, aqui é um ponto importante, muito boa da sua pergunta, que é a contabilidade geralmente considera a receita, por exemplo, vinda do faturamento. Então, a DRE da contabilidade e a DRE da empresa, a nível de receita, ela nunca vai bater. Por quê? Porque a ideia correta aqui é que a receita ela seja mensalizada sempre, porque aí você sabe quanto que entra de receita, né? Aí você tem tudo que precisa tirar, que são esses pontos aqui que estão na tela, e aí você chega no lucro líquido ali para você saber de fato qual que é e aí com esse lucro líquido você consegue saber margem, né? Ver se a empresa está sendo eficiente ou não, enfim. Se a operação, né, está sendo eficiente, se a gente está gastando muito com administrativo, por exemplo, né, com despesas administrativas, que entra aí, né, despesas operacionais. Então, basicamente, a ideia é que se você já tem noção de custos e despesas do seu negócio, que você já faça uma DRE interna, justamente para que você tenha ali a visão de fato de, olha, eu tenho aqui o filme, né, da minha empresa. Então, eu sei, por exemplo, quando eu preciso, quando eu posso tomar determinada decisão, são esses dados que vão te dar essa visão, sabe? De tomada de decisão, investimento, captação, sabe? Tudo isso vem através do DRE. Então é muito importante que desde o começo, assim, se possível, se você tiver o material para isso, que você faça, sabe? Porque precisa ter esse controle internamente mesmo. Justamente porque, gente, contabilidade é meio preguiçosa, tá? Todas. Vamos deixar essa observação aqui. E aí eu já fiquei chocada que existiam esses dois tipos de DREs, eu não sabia, tá? Então aí a minha pergunta, cortando o Hugo, mas só para complementando a partir da sua fala, bom, se a empresa tiver as duas, em termos aqui, pensando em programa, em como a gente ajuda, sei lá, muito atrelado muitas vezes ao comercial, a entender qual o produto ali tem melhor margem, qual a gente vai trabalhar, qual é de fato a DRI que faz mais sentido para a gente, assim.
que é mais fiel aqui ao que a gente precisa executar junto com o negócio. É a da empresa, se ela for mensalizada. Então, se ela tiver por competência certinho, é a da empresa. Tá. Porque, como eu falei, a da contabilidade, ele vai jogar tudo, por exemplo, receita vai ser a partir do faturamento. Ou seja, vamos supor, eu tenho um projeto, vou dar o exemplo de BNDES, tá? A gente vendeu BNDES. Por ano, entra 7 milhões de receita. Eu tô dando números aleatórios, tá? Tipo, básicos, assim. Entra 7 milhões de receita no BNDES. Só que a gente não fatura 7 milhões de receita num ano, por exemplo. Tem alguns ciclos, né? Porque o ciclo, inclusive, ele faz isso, né? Ele pega metade de um ano e metade do outro. Então, é como se a gente tivesse um desfalque mesmo, né, no ano. Então é muito importante que a gente pegue a mensalizada da empresa e que se não for mensalizada, que a gente indique que é importante fazer por competência, justamente para que a gente saiba de fato e aproprie o que é devido daquele projeto naquele mês, bem como o recebimento daquele projeto naquele mês, porque aí essa conta fecha, entendeu? Na contabilidade isso não acontece. A contabilidade é mais um documento mesmo a nível contábil e fiscal, né? Porque a ideia é que lá a gente consiga, através daquilo, né, que eles registram, que tem as questões tributárias, fiscais, né? Então, vem de lá, entendeu? Mas internamente é a que importa. Lorena, Obrigada, perfeito. muito bom te ouvir. Melhoras aí também do resfriado. Só um ponto assim, o Maestro comentou muito sobre, no último treinamento, sobre como se fosse uma conta de padaria, né, dos negócios. Então é o que, traduzindo ali, é como se fosse essa DRE gerencial que você está falando, né? Que a gente, né, é sempre bom ter essa visão. E aí, um ponto que eu de repente destacar de ressalva é assim, né? Muitas das vezes nessa gerencial esses negócios podem colocar informações de subvenção, que foi, por exemplo, a grande dúvida que eles tiveram, pelo menos alguns que eu entendi, interagir, na hora de mandar para a gente faturamento, eles colocaram lá valores de subvenção, e na hora que a gente pediu o faturamento já registrado na contabilidade, eles mandaram sem essa informação da subvenção e viram que, na verdade, o faturamento deles era ínfimo, né? Era muito pequeno. Então, assim, de repente trazer esse olhar também para a gente de, na DRE gerencial deles, visualizar essa distinção, uma vez que eles vão colocar tudo ali, né, em termos de subvenção e faturamento, e olhar muito mais para a questão operacional, para visualizar quanto de operacional está evoluindo e quanto de repente, né, em detrimento de subvenção, né? Sim, boa, muito bom, bem colocado, Hugo, obrigada. E, gente, acho que uma coisa que é para ficar atento é isso. O DRE interno, geralmente, a gente coloca tudo ali, né? Basicamente. Mas isso é até uma grande questão. Por exemplo, aqui no Quintessa, por exemplo, e aí isso depende, como o trouxe, é um DRE gerencial. Então, somos nós que fazemos as regras no sentido de existe um padrão, mas a gente precisa entender quais são os pontos, né, ali que a gente vai priorizar, ou quais são as regras do jogo que a gente vai jogar para desenhar isso, né? E aí é importante ficar atento a isso, de perguntar, olha, qual foi o critério que vocês utilizaram para colocar isso aqui? Justamente porque aí vocês já saem um passo à frente de entender qual foi a lógica da construção dessa DRE, né? Porque, e aí aqui, voltando, né, no exemplo do Quintessa, a gente só coloca, por exemplo, contratos que já estão, um exemplo, em assinatura. Porque aí a gente não conta com algo tipo na boca do gol, sabe? Ou com alguma subvenção, enfim, algo desse tipo, né? Então, acho que é importante sim. Obrigada, Hugo, por trazer esse ponto. É algo que aqui de verdade eu não abordaria, então arrasou muito. E aí fica aí a dica, anotem no caderninho. Então, vamos lá. Agora eu voltei. Deve ser. Então, vamos lá. O que que é? Isso aqui eu acho que muito provavelmente é o que os negócios têm, né? Muito assim, porque eu acredito, né, que seja a conta que vocês mais têm, que é basicamente ali o que acontece de entrada e saída. Então, é um resumo dessas entradas e saídas de caixa num período também, né? E aí a gente vai olhando essa DFC.
geralmente mensalmente, né? Porque a ideia é que a gente consiga fazer conciliação, né? E tudo isso a gente faz utilizando essa ferramenta também, para a gente assegurar a operação e o negócio parar de pé mesmo, né? Porque aqui é onde o dinheiro está acontecendo realmente, tá? Aqui é onde as coisas, as entradas e as saídas estão acontecendo. Qual que é o objetivo? Mostrar a liquidez das organizações, né, dos negócios. Então, a DFC, desculpa, ela consegue trazer para a gente se essa organização consegue gerar caixa para se manter de pé, para pagar as obrigações, tá? O que compõe uma DFC? Ela compõe todas as atividades operacionais da empresa, ou seja, todo o caixa gerado, usado na operação. Atividades de investimento, então, compra, venda de ativos e aplicações financeiras, que aí é aquilo, né, que a gente comentou sobre a dúvida do Igor, de DRE. Então, aqui a gente tem atividades de investimento e também atividades de financiamento, que são todos os empréstimos, capital de sócios e dividendos. Então, são basicamente contas dessas três naturezas que a gente vê no DFC, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não, né? Então, vamos passar. Aí aqui, como eu falei, a DFC ela realmente mostra quanto de dinheiro tem disponível na organização. Então, isso independe de lucro ou prejuízo contábil. E aí aqui é importante porque a gente vai ter alguns indicadores importantes, pelo menos nesses negócios, né, que vocês estão acelerando, que vão buscar negócios, por exemplo, na dúvida da Aline, né, negócios que estão ali no início, é importante porque é daqui do DFC que a gente vai conseguir tirar alguns insumos para saber se esse negócio vai parar de pé e por quanto tempo ele consegue parar de pé ou não. Aí, na prática, trouxe aqui um exemplo bem básico, assim, só para vocês consolidarem esse conceito de DRE e DFC, que é: uma empresa vendeu 10 mil em novembro, mas o cliente só vai pagar em dezembro. Então, o que significa? Lá no DRE, vai entrar 10 mil como receita em novembro, né? Porque a gente vendeu ali numa vez só, vai ser aquela competência só de novembro. Mas no DFC, isso só vai aparecer lá em dezembro. Então, por exemplo, se você olha só o DRE para analisar, você pegou aquele documento só e falou, eu tenho 10 mil reais. Aí você vai ver no caixa não tá lá, porque não entrou. Tem esse descasamento de caixa e competência. Geralmente tem, é muito comum. Então, e é isso, é difícil as empresas terem fôlego de caixa, né? Então, é muito importante também que elas olhem DFC, olhem DRE, façam essa análise para poder saber quais são as estratégias que elas vão usar para ter o mínimo de fôlego de caixa, porque é importante, né? Eu vou fazer um empréstimo, não vai, sabe? Enfim, tudo isso. E aí, o que que a gente pode concluir aqui, né? Então, uma empresa ela pode ter lucro e estar sem caixa, porque os clientes ainda não pagaram. E essa empresa pode ter caixa, mesmo estando sem lucro, porque ela vendeu pouco naquele período e o caixa que ela tem é referente a pagamentos que estavam em atraso, tá? Então, acho que é importante consolidar bem isso, porque isso acaba ampliando, né, a análise crítica mesmo, sabe, de vocês, quando vocês pegarem esses documentos, tá? Aí aqui, vamos ver então um pouquinho das diferenças entre DRE e DFC. Aí eu trouxe uma tabela com as principais diferenças, que é para a gente consolidar um pouquinho mais tudo isso que eu falei. Então, aqui, né, na DRE a gente tem a base, o regime de competência, e na DFC a gente tem a base com o regime de caixa. E aí, lembrando que, em questão de receita para a contabilidade, é basicamente regime de caixa que eles usam, né? Porque é ali com base no faturamento. Então, a gente faturou, entra lá como receita, mas não necessariamente a receita é só daquele mês, tá? O foco principal da DRE é analisar lucro contábil, enquanto que o foco principal da DFC é saber quanto de dinheiro a gente tem em caixa. Então, a DRE, né, por ter essa questão do foco no lucro contábil, ela acaba trazendo para a gente a mensagem de desempenho econômico, e a DFC por ter, né, foco nessa questão do dinheiro, ela traz pra gente essa questão da liquidez ou da solvência dela, né? Então, basicamente isso.
Aí aqui, DRE, considera receitas e despesas mesmo não pagas. Então, por exemplo, quando eu vou construir uma DRE, eu tenho que colocar nela, a nível de custo e despesa, tudo que eu sei que vai sair e tudo que eu sei que compete àquele determinado mês. Então, eu ainda não paguei aquilo, mas é importante que eu saiba justamente para que eu tenha uma visão fiel de margem, né, ali da minha organização, né, de lucratividade, enfim. E a DFC considera apenas, né, no caso, os pagamentos e recebimentos realizados. Então, a DFC mostra o que de fato está acontecendo ali no dia a dia, tá? Aí, por fim, aqui trouxe dois insights, assim, que a DRE responde, né, quanto que a empresa ganhou ou perdeu. Então, a gente, a nível de valor mesmo, assim, lucro, sabe? Nesse sentido. E a DFC responde pra gente quanto de dinheiro entrou e saiu na organização, tá? Acho que essas são as principais diferenças, assim, desses dois instrumentos, que é importante que vocês tenham em mente, sabe? Para conseguir fazer as análises mínimas, assim, do que precisa. Alguma dúvida aqui, gente? Não? Então vamos seguir. Trouxe aqui 4 indicadores importantes de cada demonstração. E aí, Lorena, por que só esses 4? Porque são esses os que a gente usa para ter as informações básicas e importantes que a gente precisa ter, entendeu? Então, são basicamente o que a gente precisa saber, aí a gente vai ver a mão na massa e a gente vai entender depois com os resultados, quando a gente voltar para falar sobre eles, o porquê que a gente escolheu esses, né? Então, vamos lá. Indicadores importantes de DRE, margem bruta. Como que a gente calcula esse indicador? A gente pega o lucro bruto, divide ele pela receita líquida e para passar para percentual, né, a gente multiplica por 100. Mas é basicamente lucro bruto pela receita líquida. O que que ele traz para gente? Ele mede a eficiência do core business, ou seja, né, ele mostra o quanto de cada R$ 1 em vendas, quanto desse R$ 1 é capaz de cobrir todas as despesas fixas e ainda gerar resultado para a empresa. Ou seja, aqui, Aline, naquela dúvida que você trouxe, isso é importante, a margem bruta, porque, por exemplo, se você já tem ali basicamente tudo sobre o seu serviço, né, ou sobre o seu produto, você já consegue calcular basicamente ali a margem bruta para você entender do quanto você está ali, né, esperando receber e dos gastos que você vai ter com a produção, operação, né, desse produto, desse serviço, o que vai sobrar para você conseguir pagar as outras partes da empresa, né, que são as despesas, e também o que vai sobrar de lucro para você. Então, é muito importante que a gente olhe para esse indicador. E esse indicador também traz para a gente uma questão de eficiência, né? Se a gente parar para pensar. Porque a gente pode ver o quanto está sendo eficiente essa operação e também, olhando para esse indicador, a gente consegue ter também noção do que a gente precisa mexer em despesas de reduzir, sabe? Ou até na própria operação mesmo, para poder fazer esses ajustes, a fim de elevar o resultado da empresa, né? Então, vamos aqui para a margem, o segundo indicador seria a margem líquida. Então, a gente pega o lucro líquido da empresa e divide pela receita líquida da empresa. O que que ele traz para a gente? A rentabilidade total da empresa. Então, basicamente, ele mostra quanto desse faturamento está se transformando em lucro líquido, né? E aí, aqui, ele considera tudo, né? E aí também os efeitos financeiros e tributários, ou seja, receitas, né, não operacionais ali e as questões tributárias dos impostos, tá? Outro ponto importante aqui, crescimento da receita. Eu não sei se, como estou pegando aqui o exemplo da Aline, né, do tipo, tem negócio que ainda não tem isso pronto, etc. Então, eu não sei se vocês vão chegar a utilizar muito esses indicadores, depende muito do negócio, né, se ele já teve, mas é importante saber qual que foi o crescimento dessa receita, ou seja, qual que a variação percentual da receita, indicando o ritmo de crescimento, e isso também traz para a gente um indicador de tração comercial mesmo, né? Então, time da tração aí, né?
Acho que é importante olhar isso. E como que a gente calcula isso? A gente pega a receita do período atual, subtrai a receita do período anterior e divide pela receita do período anterior. Daí a gente vai ter o índice de crescimento da receita. Tem também aqui a questão do crescimento do lucro. Isso, a fórmula é a mesma do crescimento da receita, só que aí a gente pega, né, os dados de lucro. E isso traz para a gente a variação percentual indicando, né, por sua vez, o ritmo do lucro, de crescimento do lucro, né, e a capacidade dessa empresa de gerar valor. Porque a ideia de toda empresa é que o lucro seja crescente, né? E que quando não for, que tenha uma justificativa plausível. Então, sei lá, é o mercado, né? Ou aconteceu alguma coisa na operação durante aquele ano que de fato se justifica. Mas a ideia é sempre que seja crescente, né? Esses dados. E aí conseguir entender, olha, por exemplo, a gente tem um índice. é, que está diminuindo, tem que entender por quê, sabe? E aí são nesses momentos, olhando esses índices, que a gente vai tomando as decisões do que fazer para que aquela empresa, né, tenha uma boa. Me fugiu a palavra. Performance. Aí aqui a gente vai falar sobre os indicadores de DFC. Então, o primeiro indicador que a gente olha é o fluxo de caixa operacional, que é basicamente entradas menos as saídas. Isso aqui provavelmente vocês vão ter mais acesso, né? Porque isso é uma coisa que acontece no dia a dia das empresas, então é, é bom, né, dar uma olhada assim nos índices. E aí, o que que esse índice traz pra gente? Ele traz o quanto que o caixa, né? O quanto que. Peraí, me fiquei nervosa, gente. Ele traz, né, pra gente a medição, né, do quanto de caixa da operação é capaz de gerar sem depender de empréstimos de aportes externos. Ou seja, daquela mesma maneira que eu estava explicando sobre o DRE, né, ali da parte da operação, ele traz pra gente o quanto cada real, né, que entra ali na empresa é capaz de suportar, suportar mesmo, né, a operação sem precisar pedir empréstimo, entende? Então, e sem precisar, né, pegar mais aporte dos sócios, enfim. Então, basicamente, quanto da operação fica ali com capital próprio, né, rodando com capital próprio. Também trouxe o índice de fôlego de caixa. Esse índice aqui para vocês é muito importante, porque é ele que vai trazer para a gente quantos meses a empresa tem de vida, né? Então, como que a gente faz isso? A gente pega o caixa disponível no fim daquele período, e aí pode ser mensal, se for anual, né? Enfim, mas geralmente o último caixa disponível ali, então naquele fechamento anterior, a gente pega esse caixa disponível e divide pela média mensal de custos e despesas fixos. E aí, por que que a gente mensaliza isso? Justamente para trazer essa noção do quanto, de quantos meses a gente tem, né? Então, a gente pega basicamente o caixa, divide pela quantidade de despesas e gastos que a gente tem mensalmente, e a gente sabe quanto, quantos meses de vida essa empresa tem, né? Então, aqui só para a gente ler, né, para manter o padrão, esse indicador mede a capacidade da empresa de arcar com custos e despesas fixos de curto prazo, considerando a estrutura atual de gastos do negócio. Isso é muito importante, gente, porque, por exemplo, a gente está calculando isso com a estrutura atual. Se porventura tiver alguma modificação, esse número vai diminuir. Ou aumentar, né? Depende, mas é muito importante lembrar sempre que é da estrutura atual. Aí aqui, né? Ou seja, caso não tenha entradas de caixa, indica quantos meses de operação a empresa tem. Porque é isso, né? Vamos supor, agora a gente tem 3 meses de operação, mas aí vai entrar né, uma grana boa no mês que vem. Esse número vai aumentar muito provavelmente, né? Mas aí é bom ir balizando isso vendo a estrutura atual, né? Porque também tem, por exemplo, empresas que têm determinadas ações sazonais, sabe? Então isso também é importante ser levado em consideração, tá? Todas essas especificidades. Aí, o terceiro índice, né, de DFC, índice de conversão de caixa. O que Lorena, que ele. Oi, desculpa, um minutinho, só pro item até anterior. É ali que a gente consegue visualizar a queima de caixa, nesse índice de fôlego de isso, caixa? Tá, exatamente. É aí que vocês beleza. conseguem visualizar. Porque, por exemplo, ali.
eu vou pegar tudo que eu tenho, aí eu vou pegar a média dos meus custos e despesas fixos. O ideal é que sejam os fixos, mas a gente sabe que tem coisa que a gente quer manter, né? Então, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, tá? A gente tem duas pessoas no administrativo. A gente sabe que dá para fazer um corte, por exemplo, e manter uma só. Mas o ideal para a gente é que a gente tenha duas pessoas. Então, a gente pega isso, admite, né, que isso é custo fixo. Peraí. Ah, tá. E aí, você pega isso, então você pega o valor que você tem, divide, aí você sabe quantos meses você tem. Então, por exemplo, você sabe que daqui 3 meses acabou o dinheiro. Se não entrar ninguém, se não entrar nenhum cliente novo, se não entrar receita, acabou. Aí você vai ter que apelar, né, ou para empréstimo, ou para algum edital, ou para, enfim, vai ter que ver o que que vai acontecer. Mas é aqui que a gente vê, tá? Não, legal, porque só um parênteses, que às vezes a queima de caixa não é necessariamente ruim, desde que esteja dentro de uma estratégia do negócio, né? Ele está usando Isso. uma queima de caixa, mas ele está com possibilidade de tentar uma rodada de investimento no futuro bem próximo, ou alguma coisa nessa linha, né? Isso, exatamente. Eu acho que é isso, né? Aí é nesse ponto aí que vocês entram, maravilhosos e sabedores de todas essas estratégias, né? Porque é isso, né? Aqui a gente vê essa parte mais de financeira e aí vocês vão adaptando isso para a realidade mesmo, de mas com consciência também, né? Não vamos falar, ai, tá bom, vamos queimar todo o caixa, né? Não vamos deixar nem 2 meses ali, e aí se não der certo, sabe? Tipo, a rodada, né? Também tem isso aí. Pode falar, Ju. Ô, Lu, vou só complementar vocês. Agora, a partir desse diagnóstico do ciclo 2, a gente vai começar a perguntar o fôlego de caixa para as startups, justamente para a gente entender se a gente realmente está focando no ponto que é o mais importante. Então, pegando esse exemplo da Lu. Hoje a gente sabe qual que é a receita desses negócios, porque foi o que a gente pediu de nota de corte, que tração tinha que ter no mínimo 250 mil de faturamento em 2000, no ano anterior. Então a gente sabe que eles estão gerando lucro. Mas hoje a gente não tem ideia se eles têm 6 meses para cobrir a operação, se eles têm 12 meses ou se eles têm dois. A gente tem 6 meses de aceleração. A gente corre o risco de fazer um diagnóstico, ver que o comercial precisa de um ajuste, mas esse ajuste não chega tão rápido caso a startup esteja precisando de dinheiro. Então, não adianta nada ele estar faturando e com lucro se ele não consegue cobrir coisas básicas da operação dele para daqui, sei lá, 3 meses. Então, a ideia agora é que a gente consiga ter essas duas visões. Então, beleza, você está gerando lucro e você tem dinheiro em caixa para suportar 6 meses de aceleração. Senão, não adianta você falar sobre comercial, não adianta você falar sobre gente de gestão, não adianta falar sobre estratégia. Você tem um ponto muito maior que é resolver, que é a empresa não quebrar enquanto a gente estiver acelerando eles no BNDES Garagem. Então, só para vocês entenderem, tipo, esse é o básico para a gente agora de tração, assim, garantir que a empresa consegue se sustentar pelo menos 6 meses, né? Pelo menos enquanto a gente tiver de aceleração. Senão, a gente tem que entender qual que é o plano deles. Se é uma queima de caixa estratégica, se eles estão, que nem o comentou, em rodada, se eles já estão conseguindo empréstimo, algo do tipo, para pelo menos cobrir esse rombo, e se esse rombo era esperado ou não, né? Ju. É, então, gente, anotem com carinho esse indicador, tá? Aí, índice de conversão de caixa aqui, vamos passar para o terceiro. A gente pega, então, o fluxo de caixa operacional e divide pelo lucro líquido. O que que esse indicador traz para a gente? Ele mede se o lucro está sendo convertido em caixa. E aí, por exemplo, puxando ainda esse exemplo que a Ju trouxe, vocês falaram que tem que ter no mínimo, né, 250 mil de faturamento e tal, pode ser que alguns tenham mais, mas tem que ver se esse dinheiro está sendo convertido em caixa, né? Então, se esse lucro, ele está entrando no caixa. E aí, se não tá, por que também aí entender, né, o que que é? Ah, tá atrasado, é algo que a gente combinou um pagamento para depois, cabe negociação para receber antes, sabe? Então, acho que vale a pena a gente olhar também com carinho para esse indicador, porque ele é muito importante. E por fim, o último indicador, variação de caixa total.
ele traz para gente se a empresa está crescendo ou se ela está consumindo caixa ao longo do tempo. Aqui e também entra essa questão da queima de caixa que eu trouxe, né? Que é, por exemplo, tem anos que a gente vai gerar mais caixa e anos que a gente vai queimar mais caixa. Isso é natural, né? Isso vai oscilando assim. Mas aí precisa ter a justificativa do porquê que isso está acontecendo. Essa é a importância da gente olhar todos esses indicadores e cruzar essas informações. Porque cruzando o DRE e DFC, a gente tem literalmente a história daquela empresa ali, o que está acontecendo, o que que pode acontecer, por que que aconteceu isso, o que que a gente não quer que aconteça de novo. Entendeu? Então, basicamente é isso. Agora. A gente vai ver aqui basicamente o cruzamento das demonstrações e depois a gente vai para o mão na massa, tá? Então, eu trouxe aqui uma frasezinha para a gente guardar no coração também, que a DRE, ela deve ser utilizada para a gente entender a eficiência e rentabilidade das empresas, tá? E a DFC, por sua vez, ela precisa trazer para a gente o entendimento da liquidez e da sustentabilidade da empresa. A gente precisa, sim, sempre desses dois demonstrativos, né, dessas duas demonstrações, para tomar as decisões daquela empresa. E eu acho que é muito importante também tentar entender se quem está, e aqui é uma dica minha para os negócios, assim, para vocês que estão na linha de frente, se quem está lá tem essa consciência, porque às vezes as pessoas não têm, gente. Sabe? Às vezes é só assim, são os números, eles dizem isso, eles dizem aquilo. Aí acho que vale muito a pena vocês saberem se as pessoas sabem isso, justamente para também construir junto, né, as estratégias do que vai ser feito ou não, tá? Então, e aí aqui, né, para finalizar, essas duas demonstrações, elas mostram a saúde financeira completa do negócio. É isso. A gente pode, né, ter outros documentos, mas esses dois são suficientes para que a gente consiga entender o que está acontecendo ali, o que que a gente precisa fazer daqui para frente, né, tendo esses dados. Então, trouxe aqui também basicamente um quadrinho, assim, né, de perguntas chaves, assim, e da onde a gente olha justamente para que quem nunca teve, né, tanto contato com isso tenha, assim, pelo menos, ai meu Deus, vou para ali, ai, vou para aqui, ai, não sei para onde eu vou, aí vocês me procuram, tá? E a gente vê juntos. Então, peraí, rapidinho, Ju, você quer falar? Porque eu não sei do que é a sua dúvida. Eu vou fazer uma dúvida, se você achar que cabe responder depois, você responde depois. Mas Tá. só fiquei pensando um pouco no que a gente estava falando agora, que Júlia trouxe, que Hugo trouxe, e você também está falando sobre queimar o fôlego de caixa. Vamos supor que uma empresa esteja queimando o fôlego de caixa e perceba, tipo, ah, não, daqui 3 meses eu vou participar de uma rodada de investimento. Mas uma rodada de investimento não necessariamente vai resolver o problema da empresa. Isso pode gerar uma futura dívida para a empresa. Faz sentido isso que eu estou querendo dizer? Estou pensando assim, a empresa hoje em dia está consumindo muito do caixa, tem alguma coisa estranha na operação pelas análises financeiras. Aí ela se planeja para participar de uma rodada de investimento, pegar um empréstimo. Isso também gera um custo para ela, né? Tipo, futuramente ela tem que quitar esse empréstimo, então não necessariamente é a melhor opção fazer um investimento ou empréstimo, né? Se isso não couber na Sim, operação, sim, não senão você vai quebrar necessariamente. também, né? Exatamente, e ainda com uma dívida, né? Então é isso. A ideia ai, tá queimando muito caixa. Tipo, é entender o que que tá acontecendo, sabe? Gente, está desbalanceado. Agora, o que está desbalanceado, por que está e como a gente vai fazer para equilibrar, entendeu? Porque é isso, né? Não adianta só pegar o empréstimo sem ter a expectativa de quitação, né? Porque senão você pode quebrar, ainda quebrar feio, né? Porque aí você vai quebrar e vai quebrar devendo, né? Tudo bem que se você for quebrar, né, internamente, você também vai, né? Por fornecedor, funcionário, etc. Mas, né, tem que ter cuidado. Eu acho que é comum. O índice, né, de empresas que morrem no Brasil é absurdo, né, nos 5 primeiros anos, justamente porque não tem todo
esse estudo mesmo, sabe? Do que pode ser feito e do que não pode ser. E não tem equipe do BNDES Garagem, né, gente? Aí fica difícil. Aí, então vamos lá. Eu respondi, Ju? Sim, Boa. sim. Então vamos lá. Aqui, pergunta: a empresa é rentável? O que que a gente olha? Margem líquida, né? Onde a gente olha isso? DRE. Aí aqui a operação gera dinheiro? Que é isso, Ju? Tá gerando dinheiro? Tem expectativa de gerar dinheiro? Quanto de dinheiro vai gerar? Fluxo de caixa operacional. Onde a gente olha no DFC. O lucro tá virando caixa? Índice de conversão de caixa. O que que a gente olha? DRE mais DFC, né? Porque a gente vai pegar dados ali dessas duas demonstrações para poder calcular. O caixa tá cobrindo as operações? Índice de fôlego de caixa. Então, a gente olha o quê? DRE mais DFC, tá? Aqui é só um exemplo de como a gente faz essas perguntas assim. E aí, se porventura tiver alguma pergunta, sim, Hugo, boa. Na pessoa física, na pessoa jurídica, né? Isso é sempre levado em consideração. Então, é isso, pessoal. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, se ficou alguma dúvida, mas temos agora um mão na massa, que eu tinha pensado de fazer em grupo. Mas eu acho que é importante fazer individual mesmo, né? Porque aí é coisa simples, a gente vai calcular esses indicadores que a gente viu agora, de duas demonstrações aqui que eu trouxe para vocês, uma DFC e uma DRE, de uma empresa fictícia. E aí eu acho que 10h26, acho que 10 minutinhos, 15 minutinhos, Ju. O que que você acha? 15, pode ser? Vamos deixar 15, tá? Então, 15 minutinhos, aí depois a gente volta. Então, agora eu queria saber como a gente pode fazer aqui. Aí eu gostaria de pedir ajuda aos universitários, porque a gente tem duas telas. Tem essa, é para calcular esses indicadores dessa empresa, e tem essa. Eu acho que eu vou deixar, então, 7 minutinhos essa na tela e 7 minutinhos a outra ali, né? Pode Você não ser? quer mandar pra gente o link, Lô? Daí a gente abre aqui? Boa. Muito obrigada, universitário. Deixa eu pegar aqui o link, aí eu mando para vocês. Lô, eu tenho uma dúvida, tipo, que está relacionada com isso, mas acho que não tanto com a mão na massa, que é um pouco tipo de referência de mercado. Tipo, quando a gente pega a gente, esse negócio aqui digamos, tá ok, tá funcionando, tá gerando caixa, tá tendo lucro, mas, tipo, aí a gente vê lá quando tá a margem dele, e aí, tipo, às vezes eu fico na dúvida, tipo, dentro do mercado, da lógica que ele opera, essa margem, tipo, tá boa mesmo, tipo, porque, beleza, pro curto prazo tá resolvido. Mas, sei lá, pensando que daqui a pouco ele vai ter que operar num preço maior do que o concorrente, porque, enfim, a margem dele não é tão boa assim, comparado com o mercado. Aí eu queria saber se a gente tem alguma. Tipo, eu lembro que teve umas discussões que teve de referência de consultoria, né? Então a gente conseguia comparar com outros do mercado. E aí eu fico às vezes pensando, EdTech. Eu tenho algumas das que eu passei, né? E não tenho, tipo, algumas na cabeça, mas eu não sei se tem algum lugar que a gente, sei lá, tem essa inteligência aqui dentro de, tipo, comparar coisas do mesmo mercado, que opera na mesma lógica, para, tipo, saber se tá boa dentro do mercado. Porque, tipo, eu posso ver internamente, tá boa para aquela operação dela naquele momento, mas se tá também, se a gente consegue comparar com outros dados, enfim, tipo, de concorrente, se a gente tem algum tipo de, tipo, desses principais indicadores de comparação de mercado, sabe? Sim, entendi, Jess. Olha, o que eu penso. Para quem é expert nas áreas, dá para fazer essa comparação de mercado mesmo, né? Então, eu sei que determinado mercado geralmente essa margem tá boa, né? Que é o que você falou, né? De alguns você sabe. Uma dica que eu dou que aí é da visão do financeiro, é de acordo com o regime tributário da organização. Então, por exemplo, no lucro presumido, a gente paga 32% de imposto. Aí, vamos supor, a empresa está enquadrada no lucro presumido e ela está tendo uma margem líquida ali de 29%. Então, ela está pagando mais imposto do que ela deveria estar pagando. Ela poderia estar no lucro real, por exemplo, porque ela tem uma margem de 29%, então ela deveria estar pagando 29%. Vamos supor, sabe? Tô dando um exemplo aqui. Nos últimos 3 anos, ela não bateu 32% de margem. Então, ela está pagando muito mais imposto do que ela deveria estar pagando. A gente deveria ver aqui
uma adequação tributária para que essa empresa pague o que é importante pagar ali, por exemplo, de acordo com a tributação correta, sabe? Então, eu não tenho como responder agora. Depois, se você quiser, eu posso fazer uma pesquisa, sabe, para ver se eu acho alguma coisa relacionada a isso. É, Posso ver também com amigos, assim, sabe, que também trabalham no financeiro, se tem algum insight, assim, né, do tipo, olha, vai por esse caminho, aí eu trago para vocês. Vou me comprometer a fazer essa pesquisa, porque eu não tenho isso para responder agora. Mas o que eu tenho para responder é: dá para fazer isso de margem por regime tributário, que é o básico. Agora, essa especificidade de negócio, esses insights, assim, é uma coisa que eu não consigo responder nesse momento para você. Ô, Lô, só nessa linha do, voltando um pouquinho do ponto que a Ju trouxe, eu acho que quando eu entendi um pouquinho sobre isso, ficou mais claro eu entender também essa visão financeira, que era assim, com relação à necessidade de capital, que é toda uma preparação do negócio para poder fazer, por exemplo, ou participar de uma rodada de investimento, ou de repente acessar capital de terceiros. Então seria legal também, em algum outro momento, se você puder trazer para a gente esses outros olhares de acesso a capital, assim, né? Tanto do empréstimo, quanto do equity, quanto de outras visões financeiras, assim, porque acho que é legal também ampliar essa visão em termos de quais são esses outros recursos que o negócio pode acessar, né? E como é que são essas preparações ali. Eu lembro que tem a parada do valuation, né? Que ele vai, de alguma forma, né, ter uma visão sobre isso. Então, seria super legal te ouvir sobre isso também no futuro. Boa. Gente, vou me inclinar para isso. E aí, acho que vale a pena, né? Tanto para mim quanto para vocês mesmo, para trazer aqui para o Quintessa no geral. Vou me comprometer com isso e aí em breve trago para vocês esse material. Aí não sei se é um treinamento, né? Mas um materialzinho vai rolar. Coloquei aqui no chat, mas só se puder, isso não vou te atrapalhar, por favor, né? Não quero Não, gerar sim, sim. problema para trabalho para ninguém, não, por favor. Não, tô dizendo que vou fazer, não tô dizendo quando. Aquelas, tô brincando. Jess, mãozinha tá levantada. Você ainda quer falar? Você não abaixou. Ah, tá. Não, não baixei, Então, vou baixar. gente, a atividade está aí, está dada. Eu vi que todos vocês entraram no documento. E aí é isso, é basicamente calcular o que a gente falou. Aí depois a gente fala sobre os resultados. Se vocês quiserem ir mandando aqui no chat, quem finalizar, sabe? Ah, gente, só uma coisa. No crescimento da receita e do lucro, é só de 23 para 24, tá? Porque a gente não tem nem 25 nem 22. Então, vocês podem calcular só de 23 para 24.
Gente, quem conseguiu finalizar, pode levantar a mãozinha aqui só pra gente ir acompanhando, por favor? Lu, você pode falar um pouquinho sobre o índice de conversão de caixa? Eu acho que foi a variável para mim, ficou menos tipo, inteligível, tipo, do porquê, como é que a gente tá, por que que a gente tá comparando assim, e que conclusão que eu posso chegar. Sei lá, um ano deu Boa. 0,5, outro deu 1,5. Isso é muito importante. Eu posso só esperar para dar essa resposta quando a gente for falar dos resultados, porque aí quando todo mundo terminar, eu vou compartilhar aqui o gabarito e aí a gente fala sobre isso. Mas muito bom, gostei disso. Tranquilo, tranquilo. Gente, mais um minutinho e aí a gente parte aqui pro
para falar sobre esses resultados. Pode ser? Vamos? Ou vocês precisam de mais um tempinho? Então, bora lá. Vocês estão vendo minha tela? Estão, né? Tá. Aqui é o Sim. gabarito, gente, do, dos exercícios. Então, se vocês não chegaram nesses números, né? Quiser refazer ou quiser depois vir bater um papo comigo, acho que a gente pode conversar, né? Para fazer, sei lá, um a um, porque eu acho que é muito importante que vocês saibam calcular esses indicadores, tá? E aí, trazendo um pouquinho aqui, do que a gente pode olhar, né? E olhando esses indicadores, né? Então, a gente tem 8 indicadores aqui. O que a gente pode considerar, assim, de cara, né? Então, vamos lá. Sobre DRE, margem bruta. A gente sabe que 63, né? Quase 64% da, da receita da empresa, né? Está disponível para efetuar o pagamento, né? Por exemplo, de despesas operacionais e também dos impostos ali. No ano de 2024, a gente tem isso em 42%, basicamente. Margem líquida, aí aqui, Jess, aquilo que você falou, né? O que acontece, ó, por exemplo, se é uma empresa do lucro presumido, a margem está em 29,5, né? Por cento. E aí, vamos supor que ela está pagando 32%. Está pagando mais lucro do que deveria, né? Deveria entrar ali, talvez, no lucro real, enfim, se isso for algo constante, né? Aí, o que acontece? A margem líquida ela caiu de 29,47 para 7%, basicamente, no segundo ano. Isso é uma queda absurda, né? Ah, por que que isso aconteceu? Aí a gente vai e olha a DRE. A gente teve uma diminuição de receita, certo? Só que a gente aumentou os nossos custos e as nossas despesas. Então, o que acontece? Isso foi uma decisão inteligente? Não, né? Se a gente parar para pensar, porque a gente aumentou o custo de despesa com um ano em que a receita estava diminuindo e isso levou a nossa margem, tipo, basicamente caiu 20% da margem. Então, o DRE permite que a gente possa fazer essas análises. Por isso que é sempre importante também ter anos de comparação, sabe? Então, a gente não olha só aquele ano, né? A gente vai pegar anos anteriores também, os que tiverem disponíveis, só para a gente entender mesmo qual é a história dessa empresa, né? Como eu falei, a gente consegue perceber. Aí aqui crescimento de receita, né? Então, de 24 para 23, na verdade, não cresceu, né? Ela diminuiu em 22% e o lucro diminuiu em 81,5%. Aí, quando a gente vai olhar, por exemplo, aqui DFC, o, o Igor, ele falou, fala um pouco sobre índice de conversão de caixa, porque um estava 0,59, o outro estava 1,49. Se a gente lembra que índice de conversão de caixa é o quanto do lucro está entrando no caixa, né, efetivamente, a gente olha esse indicador e fala, caramba, que bom, né? Eu olhei a DFC, vi que a cada, né, tipo, todo o lucro que a gente tem, R$ 1,49 está entrando no caixa, isso é ótimo. Só que desculpa, Igor, esse valor ele aumentou porque o lucro do ano foi menor.
Então, como o denominador da minha equação estava menor, automaticamente o meu, o meu resultado aumenta. Você entende por que a gente precisa cruzar essas informações? Porque se eu uso só isso, eu falo, nossa, tá ótimo, né? Super melhorou de 23 para 24. Só que aí quando você vai ver, melhorou porque o lucro diminuiu 80%, né? Então, é basicamente isso. E aí, queria saber se né, com base nesse exercício, vocês ficaram com alguma dúvida. Eu não sei se vocês vão pegar DFCs arrumadinhas dessa maneira, gente, mas se não, tem como arrumar, tá? E aí, se vocês tiverem dúvida, enfim, é isso. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Aí, agora eu queria deixar esse tempinho para vocês, esses 10 minutinhos, para vocês perguntarem alguma coisa, se ficou dúvida, falarem o que quiserem, enfim, sobre o nosso treinamento, o que vocês acharam. Aí agora tá aberto aqui pra gente, para um bate-papo. Ou no fluxo de caixa operacional, que é entradas menos saídas, daí eu tenho que ir na demonstração de fluxo de caixa e somar tudo que é entrada e diminuir tudo que é saída. Isso. Pergunta de quinta série. Então eu tenho que pôr entrada de caixas operacionais, aí depois tudo tem um negativo do lado. Então é saídas. Aí depois tem Isso. receitas. Ah, beleza, tá bom. É exatamente isso. Uma coisa que ajuda muito, por exemplo, se você pega uma DFC, né, ou alguma coisa assim, bem, usar fórmula de Excel, sabe? Para poder automatizar as coisas, assim, aí depois você bate o olho, né, para ver se tá tudo certo, mas é essa continha de padeiro mesmo. Gente, não temos considerações nem dúvidas? Se não, eu acho que a gente pode encerrar esses 9 minutinhos antes, né, Ju? Ajuda aqui. A Vou bata sair aqui. rapidinho, mas ela já volta. Mas Ah, podemos tá. sim, Lu. Primeiramente, muito obrigada por essa aula, por se disponibilizar também para essas trocas. É realmente muito bom a gente ouvir direto de uma pessoa que trabalha com isso todo dia, né? Então, faz total diferença. E que bom que temos você no nosso time, podemos perturbar aí, caso surja alguma coisa mais cabeluda. Mas, real, muito obrigada. Reforço do time, né? A importância da gente também saber real esses conceitos. A gente sabe que o negócio reporta para a gente, mas é justamente evitando casos como tipo ACC ou alguns outros que vocês viram em diligência. A gente precisa também estar com propriedade sobre esses conceitos para ir delimitando e ajudando o negócio nesse processo de construção. E desde já vestindo meu chapéu aqui de GT de dados, faturamento e valor de contratos é algo que é responsabilidade desse time aqui conferir, tá? Então, tipo, não é só o negócio mandar um número pra gente. Então, vocês precisam entender esses conceitos, porque tá sobre a responsabilidade de vocês também, a checagem de o que o negócio declara de faturamento, realmente ser um faturamento real do negócio. Mas boa! Finalizamos aqui um dos treinamentos, ainda vamos ter mais alguns de diagnóstico. Então, sigamos aí os próximos capítulos. Oba, quero fazer um lobby para a Lô ser mentora, viu, da área de finanças. Achei a forma dela muito didática e muito bacana, assim, de negócios, principalmente em criação trabalhar. Inclusive, em comunidade, estou com um caso pedindo mentoria e que seria ótimo aí esse bate-papo, viu, Lô? Olha aí, Lô. Bora. Tá feito o convite. Ô, gente, eu aqui aprovando o lobby, né? Muito bom. Super. Mas é que a pauta de financeira realmente é complicada. Lorena, só para te contar uns casos, teve um negócio que declarou que faturava tipo 3 milhões e na verdade faturava 7 mil reais. Então a gente tá nesse nível de negócios entendendo o financeiro, entendeu? Gente, socorro! Ai, meu Deus. Tem que ter conhecimento e tem que ter muita paciência e tranquilidade também, né? Esse ponto é importante. Super, super.
Muito Ai, obrigada, gente, foi Lô. muito Fica feito aí bom. o convite. Combina aí com a gente de gestão como as coisas vão funcionar. Mas desde já, muito obrigada mesmo Sim, pela disponibilidade. gente, obrigada a Beijinhos, pessoal. vocês.